sentem, en medio de las dos fechas, e ele, tudo bem? E eu, não. Falei, não, tudo errado. Bem-vindos ao nosso podcast Amiga Habla, que eu te escuto. No episódio de hoje, a gente veio com uma dinâmica muito legal. Sim. A gente vai falar sobre conselhos que nós mesmas precisamos escutar, né? Isso. Coisas que a gente se aconselha a nós mesmas e que às vezes a gente não se escuta, mas tudo bem. Aí a gente vai falar sobre alguns conselhos que ela precisa escutar, que eu preciso escutar, a gente vai comentar um pouquinho sobre eles e talvez alguns desses conselhos se encaixam na vida de vocês, então... É isso. Vamos lá. Vamos. Bora pros conselhos. O primeiro conselho que eu preciso ouvir é falar menos e ouvir mais. Eu acredito que eu sou uma pessoa que tem conceitos muito bem formados, então eu amo expor essas coisas. E eu penso muito sobre a vida, sobre tudo. Eu fico o tempo inteiro analisando cenários, situações, sentimentos, emoções. Então, quando alguém traz esse assunto pra mim, eu fico tipo, meu Deus, eu abro aquela gavetinha que eu já tenho na minha cabeça com esse conceito muito bem criado e eu fico querendo botar pra fora, só que eu não deixo a pessoa dissertar. Ela romantizando o fato dela ser tagarela. Tagarela, né? Ou tagaleira? Tagarela, né? Tagarela. Do nada, desculpa. Pode continuar. Acho que é isso, na verdade. Eu acho que isso é uma característica... não sei, acho que as pessoas ao teu redor, elas vão se acostumar com isso também, né? Mas é que às vezes é ruim porque eu acabo interrompendo as pessoas enquanto elas falam, né? Ou então pode ter pessoas, tipo assim, tem um perfil de pessoas que elas não se importam com isso, porque elas são um tanto parecidas comigo. Então a gente consegue se auto-interromper o tempo inteiro e ter uma conversa super... de duas pessoas, né, aportando uma pra outra, mas tem um perfil de pessoa que se sente muito mal quando é interrompida ou quando não é escutada, e sobretudo eu, enquanto psicóloga, eu não vou falar tanto quanto eu vou escutar, né, então a minha prática terapêutica, ela vai ser baseada precisamente na escuta, então esse é um conselho que eu já tenho tratado, assim, eu tenho tratado bastante essa questão, assim, na minha vida, mas ainda assim eu... Às vezes com o Emerson eu tento, né, porque o Emerson, o meu marido, ele é muito calado, né, aí eu falo muito, né, então às vezes parece que sou eu tô falando um monte. Por exemplo, todos os dias eu pergunto pra ele como foi o seu dia, né? Sim. Aí cada um conta como foi o dia dele no trabalho, né? Eu passo por isso. Só que, tipo, minha história é super grande. Eu conto, assim, cada mínimo detalhe. Sim. Ele conhece as pessoas que trabalham comigo porque eu faço as histórias sobre elas. Aí eu devolvo a pergunta e falo, e aí, Theo, como foi? Aí ele, foi bem. Aí eu falei, tá, ele literalmente cita, e tu fez o quê? Aí ele, nada, eu trabalhei. Aí, cara, eu fico assim, eu falo, tá? Eu fiz a mesma coisa conta todos mais os dias. Aí quando eu vejo que ele tá falando sobre um assunto que ele gosta, eu tento ficar no mínimo, assim, no máximo silêncio possível e tento fazer perguntas sobre o que ele tá falando, dar todo o espaço e abertura pra ele poder falar. Perfeito. Pra eu me consolar e falar, não sou sempre eu que falo. Eu tô tentando deixar uma abertura pra ele também. É isso. Sim. Muito bem. O seu? Meu conselho. O conselho, esse aqui vai mais profundo agora. Eu preciso parar de tentar ser o herói na vida dos outros. Eu tenho muito... Eu me identifico. Também eu tenho muito síndrome de heroína. E daí eu quero... Heroína não de... Tá. Perdão, foi um pensamento intrusivo. Mas não existe? A heroína? A heroína é uma droga? Mas você acha que a heroína também fala heroína, Acho né? que heroína fala em português. A herói, será? A heroína? Não, Heroína, né? é heroína. Em espanhol como que é heroína também, né? É isso. Heroínas do pop. Do K-pop. Do K-pop, do pop. Guerreiras. Oxi. Não. Tem heroína. Tem heroína? Você... Heroína refere-se a mulheres que enfrentam o perigo com valentia. Fechou, então tá. Desde criança, cara, eu sou desse jeito. Desde criança eu quero salvar a vida dos outros o tempo inteiro, sabia? Eu tenho muito isso com os meus pais também. Que nem eu contei no episódio passado, que eu vim pro Brasil também por eles, pela família, tudo mais. Assim, eu sou o tempo todo desse jeito. A gente precisa fazer um episódio sobre isso, né? Verdade, né? Parar de ser o herói dos outros. Muito bem. Sim. Alguma coisa a comentar sobre isso? Eu tive essa síndrome por muito tempo também. Hoje eu acho que eu já trabalhei um pouco mais isso, mas numa questão meio pesada até, às vezes, de levar pessoas que estavam passando por umas coisas muito pesadas, assim, lá pra casa, né, de amigas e tal,
Ou então de eu querer me meter tanto e no fim sair como a errada, né? Sim. Inclusive, às vezes a gente também então se cobra, se a gente não conseguir salvar a situação da outra pessoa, a gente como acaba se fosse se cobrando, a nossa responsabilidade, né? Sim, exatamente. Esses dias eu assisti uma série bem pesada, brasileira, se chama Bom Dia, Verônica. Ela é de um livro. E daí ela é uma policial que ela conhece umas mulheres que estão sofrendo abusos, né? E ela tenta tanto ser heroína e ela busca o tempo inteiro salvar aquelas pessoas que ela acaba também negligenciando a vida dela, a família dela. Então ela acaba sendo heroína daquelas mulheres e ela acaba então deixando, não quero dizer a vilã, né? Mas ela acaba deixando de lado a família dela, que também precisa que ela seja a heroína da família dela, né? E eu não sei se isso, provavelmente isso não é consciente e não é o nosso caso, talvez. Mas eu acredito que tenha casos em que tenha pessoas que têm esse síndrome da heroína, precisamente porque elas não querem enfrentar os seus próprios problemas. Então, cuidar da vida dos outros é a forma que elas encontram de fugir um pouco de coisas que eles não querem se bater de frente. Porque às vezes elas se sentem mais capazes de, de melhorar a situação da outra pessoa, mas não a dela. Eu acho também que a gente tem que entender, muitas vezes, que também, às vezes a gente tenta forçar muito salvar, vamos dizer assim, né? Alguém que não quer ser ajudado. Exatamente. Alguém que não quer ser ajudado, né? Às vezes a gente tem esse esforço, o máximo que a gente pode, e às vezes a gente não para pra pensar que a outra pessoa não quer ser ajudada. Que não depende só da gente. Sim, né? Exatamente. Que às vezes a gente tá tentando puxar só de um lado, mas a outra pessoa tá sentada, deixando só sendo puxada. Sim, total. Totalmente. Então, acaba sendo ruim pra nós mesmos. Se você também, quiser ser heroína alguma vez, se pergunte se a pessoa do outro lado quer que ser você salva. Perfeito. Sim. Nossa, maravilhoso. Né? O meu segundo conselho pra mim mesma é honrar os meus compromissos. Gente, eu não sou uma pessoa irresponsável. Mentira, eu sou uma pessoa responsável. Eu gostaria de ser muito mais responsável com os meus compromissos. E a questão é a seguinte, eu às vezes negligencio compromissos que eu fiz comigo mesma para honrar compromissos que eu fiz com outras pessoas. Então esse é um conselho que eu preciso trabalhar assim na minha vida, sabe? Eu preciso saber dizer sim e depois cumprir com o sim que eu dei pra mim mesma, entendeu? E nisso entra também uma questão de pontualidade, né? Que sou uma pessoa extremamente impontual. E desde que eu comecei a namorar o Matheus, eu me sinto muito constrangida, porque ele é uma pessoa muito comprometida, compromissada, acho que fala, né, em português. Compromissada? Pode ser. Com os compromissos dele, com as responsabilidades dele. E eu sou uma pessoa pontual quando eu tô com ele, precisamente porque ele é pontual e ele me puxa pra isso. Mas se não for, eu consigo atrasar muitas coisas e eu acho isso muito feio. Eu sou aquela pessoa que sou impontual, mas odeio que a outra pessoa seja impontual. É porque a gente é bem hipócritas, né? No caso. Pá. Né? Tipo assim, eu também. Eu já passei por isso. Nossa, que incomodação, essa pessoa não chegou, já tá 30 minutos aqui atrasado. E, tipo assim, eu sendo impontual em todas as outras ocasiões. Se eu não gosto disso na outra pessoa, eu devia olhar pra minha vida de fora e falar assim, eu não quero isso pra mim também, entendeu? Se eu não gosto que a outra pessoa seja assim, por que eu vou ser, né? Então, quando eu me enxergo assim de fora, eu vejo que às vezes eu falho comigo mesma e com os meus compromissos, eu me sinto muito mal e eu vejo que não é desse jeito que eu quero ser. E que também uma coisa que não ajuda é que às vezes os nossos amigos, as pessoas ao nosso redor... É cultura. Não, e não só isso, elas se acostumam com o fato de que a gente é assim. Então vira meio que uma normalidade, entendeu? Porque, a Emily vai vir hoje em casa, mas eu sei que ela sempre chega 15 minutos mais tarde, então tá tudo certo, porque eu já tô acostumada. E a Emily chega 15 minutos atrasada e tudo bem. Só que daí a gente acostuma com aquilo e quando a gente vai pra outro ambiente onde não pode acontecer isso, né, gera uma situação desconfortável pros outros, mas sei que a gente mas que é chato, só demorei 15 minutos, mas não é assim, né? A gente tá errado, né? A gente que... Próximo. Eu preciso aprender a gestionar as críticas a respeito do meu trabalho. Esses dias eu vi um meme que falava meu cérebro que não sabe a diferença entre alguém falar que entre fazer uma coisa errada no trabalho e ter um ataque cardíaco. Eu sou muito sim, eu não sei diferenciar que alguém fale, acho que é isso que tá fazendo errado, ou tu cometeu tal erro. Não só no meu trabalho, mas isso é na minha empresa. Se cobra, né? Sim, eu acho que isso também leva a ser muito dura, a ser muito dura comigo mesma, né? Com certeza. Porque às vezes, eu tento fazer tudo muito perfeito, né? Aí eu faço uma coisa errada, nossa, é horrível, eu me sinto super mal, me sinto super incapaz e, credo. Eu tô tentando muito trabalhar nisso e falar, não, foi só um erro. Ontem eu fiz tal coisa certa, por exemplo, né? E tentar comparar
uma coisa certa que eu fiz pra eu me consolar, né? Meu Deus, eu me identifiquei com isso também. Eu chorei hoje, Sim. lá embaixo, porque eu tinha esquecido o cartão. E a gente traçou tudo. Tu chorou, tadinha. Eu tava lá embaixo chorando. Ela tava jogada na porta da minha prédio. Eu sou super bem de dramática, novela, né? super melancólica, né? Aí eu desci, ela, não, eu vou ficar aqui sentada esperando. Ela se autocastigando. É que tu foi até lá em casa me buscar e eu trouxe tudo e eu consegui esquecer um cartão de memória. Não tem como eu gravar. Eu também esqueci, não tinha sem como. cartão de memória. E normalmente ele tá aqui comigo, né? Então, tudo bem. Mas assim, acontece muito comigo. Não acontece só na minha empresa, né? Com as coisas da empresa. Acontece com qualquer trabalho que eu faço. Sim. Ou qualquer coisa na minha vida. Eu me cobro muito. Inclusive, eu me cobro muito como esposa também. Nossa, eu me cobro muito. Meu marido não sabe, ele vai ficar sabendo agora, assistindo esse vídeo. Mas eu me cobro muito também, nesse sentido. É porque eu acho que também isso leva a outro assunto sobre expectativas, né? Que a gente cria e se compara, né? Com outras coisas, né? E a gente esquece que a nossa realidade é diferente, né? Então eu me comparo com outro tipo de realidades, de pessoas que conseguem dar mais conta das coisas de casa, das coisas como esposa, né? Como parceira, e daí eu me cobro muito também. Só que essa parte eu me cobro mais interiormente. Entendi. Das duas, ficou muito na minha cabeça, né? Minha cabeça fica desse tamanho. Meu Deus. E eu tô aí sentada assim, mas minha cabeça tá aí, ó. Meu Deus. Mas você só se cobra ou você tem aqueles pensamentos de... Meu Deus, eu não presto pra isso, eu sou muito ruim. Não, eu não chego nesse ponto de falar. Entendi. Eu sei que eu sou capaz, por exemplo, no trabalho. Você tá numa linha saudável. Eu ainda tô numa cobrança aí... Tipo, eu não me acho horrível, né? Mas eu sempre penso que eu tenho que melhorar, que eu tenho que prestar mais atenção, que não sei o quê, por exemplo, né? Mas eu consigo ter a consciência de que não, foi só um erro. Só que pra mim o erro foi horrível. Isso não me define, né? Exatamente, exatamente. O meu terceiro e acho que o último conselho, né? Vamos fazer 3 cada. Eu tenho mais um. Eu acho que eu vou ter mais um também. Eu pensei ele durante o que a gente tá gravando e agora eu esqueci dele de novo. O meu próximo conselho é valorizar mais as pessoas de casa. E com de casa eu me refiro a pessoas próximas. Não sou quem mora dentro da minha casa, mas também quem mora dentro da minha casa. Principalmente quem mora dentro da minha casa. Principalmente quem mora dentro da minha casa. Eu acredito que a gente acaba se acostumando tanto com a presença do outro e acaba conhecendo tanto aquele lado obscuro, aqueles defeitos ou coisas não tão boas dela, que a gente acaba sendo muito duro, né, com eles. E a gente para de olhar para essa pessoa com os olhos de amor que a gente olhava no começo. E de paciência também. De paciência, Então... só que pra mim não tem nada mais importante do que a família, né? A família que a gente nasceu e a família que a gente vai construir. Então eu preciso honrar esse meu princípio de que pra mim a família é a coisa mais importante, precisamente valorizando, amando, sendo paciente, dando atenção, né? Cuidando. Mas a gente se perde nessa loucura do dia a dia e é sempre assim, a gente respinga as nossas coisas ruins em cima daqueles que estão mais perto da gente, né? Com certeza. Mas eu quero trazer essa consciência pra dentro de mim. Ele não precisa, tipo, se ele fosse uma pessoa de fora ou uma pessoa que eu tô conhecendo agora, eu não ia tratar daquele jeito. E tentar lembrar sempre, sobretudo, não agora falando em parentes, né? Falando mais de pessoas próximas, de amizades, de parceiro amoroso. Tentar trazer pra minha memória o que me fez começar a me relacionar com essa pessoa, porque a pessoa continua sendo a mesma, entende? Ela continua tendo aquelas qualidades, ela continua sendo essa pessoa maravilhosa, talvez que você se apaixonou, ou aquela amiga incrível que foi muito boa pra você no início da sua amizade, e não é porque vocês já estão a uma jornada longa juntas e você conhece todos os podres dela que você tem autoridade, né? Então, verdade. Parece que a gente acaba sendo tão ingratos, né? E olhando só pro lado ruim. Sendo que a gente sabe que essa pessoa é ótima e ela tem muitas coisas boas. Então, esse é um conselho que eu preciso muito pra mim. É que nem aquela situação que fala, por exemplo, a tua mãe te pede pra tu ir buscar no trabalho, aí tu vai lá no trabalho, tu tem que ficar uns 20 minutos esperando porque ela atrasou. Aí... Quando ela for voltar pro carro, tu tem que reagir com ela como se tu fosse buscar uma pessoa com a que tu não tem tanta confiança. Isso. Entendeu? Porque se fosse alguém que tu for buscar por um compromisso, mas não é alguém com quem eu tenho tanta confiança, eu vou falar, não, tudo bem, tudo certo, demorar isso, tudo tá tudo bem. Tu não vai ficar brigando como tu ficaria brigando, sei lá, com a tua mãe, com a tua amiga, com a que tu tem mais confiança, entendeu? Perfeito. E a gente também tem que olhar desse ponto, né, a situação. Se fosse outra pessoa ia brigar desse jeito, não ia. Então, por que eu brigo com ela?
Por que ela não é igual às outras pessoas, entendeu? Sim. Eu sei que chega uma hora que a gente vai ficando meio sem paciência também. Quando a gente tem mais contato com a pessoa, a gente vai vendo o mesmo erro se repetindo várias vezes, a gente vai meio que cansando, né? De que sempre acontece a mesma coisa. Mas a gente tem que, nem tu falou, né? Tu escolheu essa pessoa no momento. Sim. E ela estava sendo boa pra ti, então tu tem que entender que mesmo apesar desses erros, a pessoa continua sendo boa, entendeu? Sim. E que eles te aguentam as tuas coisas erradas e chatas, certeza. Tu tem que aguentar as dos outros, né? Tipo assim, eles merecem. É quase. Eu quero tratar isso como uma obrigação. Essa é a minha obrigação. Eu preciso honrar a vida dessas pessoas, né? Que a gente é próximo. Então é isso. Esse é o meu terceiro conselho. Meu conselho próximo. Eu acho que ele é bem parecido com o que eu já tinha falado antes, que é preciso ser menos dura comigo mesma, né? Eu acho que às vezes... Eu acho que isso acontece muito contigo também, né? Sim. Que a gente é muito dura. Às vezes eu faço alguma coisa, cara, eu fico um monte de tempo me arrependendo de ter dito aquilo e remoendo aquilo na minha cabeça um monte. Sim. Me achando a pior pessoa do mundo. Eu lembro quando eu cheguei aqui no Brasil... eu vou me expor. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu comecei a sentir muita saudade lá de casa, né? E comecei a sentir muita saudade da minha irmã, principalmente. E eu comecei a me sentir muito mal comigo mesma, porque eu lembro quando a gente era mais criança. Claro, né? A gente era criança e são coisas de pessoas, né? Mais imaturas. Eu lembro que, às vezes, eu tratava ela muito mal, né? Assim, típica irmã mais velha, assim, paciência com a irmã menor. E a minha irmã é bem diferente de mim, né? Então, às vezes, isso me estressava um monte, né? E eu lembro uma vez, eu tenho uma lembrança na minha cabeça, que eu lembro uma vez que a gente estava descendo para um ensaio, e a gente sempre ia e voltava andando, e a gente tinha uma mochila. E era uma mochila, e nessa mochila a gente colocava as coisas das duas, né? Sim. Então a gente fazia um combinado. Se eu desço com a mochila, tu sube com a mochila. Se tu desce com a mochila, eu subo. E a minha irmã muitas vezes não queria levar a mochila. Eu lembro uma vez, eu tirei a mochila, tirei todas as coisas dela dentro da mochila, deixei na rua e falei, agora eu vou carregar a mochila eu. Mas as tuas coisas tu vai lá pegar. Meu Deus. Cara, eu fiquei anos me culpando. Eu nunca falei nada pra ela, mas depois que eu cresci e eu fiquei pensando naquelas coisas, cara, eu me sentia muito mal. Eu lembro uma vez que eu saí pra conversar com um amigo, com o Javier, eu chorei um monte aquela vez, falando que eu tava com saudade da minha irmã e que eu me sentia muito mal, porque naquela época a gente tava juntas, eu era muito cruel com ela, muitas coisas. Que, claro, continua sendo coisa de criança, mas pra tu ver o tanto que eu demoro, tipo, anos, às vezes, remoendo coisas na minha cabeça que eu faço e que eu me sinto muito mal. É a mesma história da pessoa que um parente morreu e daí ele se culpou horrores porque recentemente aconteceu algum episódio. Sim. E isso se junta com o que eu tava falando antes, né? Da gente valorizar os que são de casa. Tô com os olhos tudo de choro e não quero que eles chorem. Pode chorar. Viste como é um assunto, eu vou ter que levar pra terapia até quando eu tiver 60 anos. Sim. Eu já passei por alguma coisa assim com meu irmão também. Sim, e que a gente se culpa também, né? Muitas vezes eu me culpo e eu falo, poxa, ela é, sei lá, a gente... Agora a nossa relação melhorou muito, mas por quê? Porque a gente cresceu, claro. Né? E a gente tem mais maturidade, mas teve uma época que eu me culpava muito por isso. Eu falava, a gente não se dá bem pela minha culpa, né? Entendeu? Sim. Então eu fico sendo muito dura comigo mesma. E por como situações. Você era mais velha, né? Sim. E mesmo você ser mais velha, tipo, em outras situações com outras pessoas, mesmo fora da minha família, eu me culpo muito. E mesmo que sem ser a minha culpa, eu absorvo essa culpa. Eu falo, é culpa minha. Sim, é bem ruim isso. Porque eu acho que é tóxico, né, pra gente. Que perfeito como tudo se junta, né? Sim, pra tu ver todos as coisas que eu tenho que melhorar giram ao redor do mesmo ponto, né? Do mesmo ponto. Sim. Mas é bem ruim, não seja desse jeito. Também não é pra ser inconscientes, né? Sim. E responsáveis com as coisas que a gente faz, né? E responsável com a afetividade dos outros. Exatamente, né? A gente tem que ter uma responsabilidade emocional, né? Isso. Com a nossa vida a respeito dos outros, né? A gente tem que, mas a gente tem que saber diferenciar quando é a nossa culpa e quando sai das nossas mãos também, né? Que nem sempre é pela nossa culpa por coisas que a gente fez. Às vezes vai além, né? E às vezes tem situações e coisas que acontecem, ou pessoas que são de um jeito, não é por coisas que a gente fez, né? Sim. É porque a pessoa simplesmente é assim... Né? Nós tínhamos preparado 3 conselhos para trazer, mas a gente vai dar um bônus, vai falar mais um que a gente pensou, né? Mais um eu e mais um você. O meu é um pouco mais curtinho de explicar e a gente já fala muito sobre isso.
Mas é a questão da comparação, de não se comparar. Não se comparar com o outro, não comparar a vida ou o cenário que o outro está vivendo com a nossa própria vida. Eu não peco tanto com isso, mas eu peco um pouco com isso, porque é algo que eu já tenho muito consciente há muito tempo, assim. Sim. E eu acho que pra mim não está muito forte agora, porque eu acabei sendo muito grata pela vida que eu levo. Então, estando muito feliz com a minha vida do jeito que ela tá. Sim. Entende? Mas ainda assim é um conselho que eu preciso ouvir, de que tipo, cara, calma. Calma. No teu tempo. No meu tempo. Exatamente, entendeu? sim. Mas, E que a gente se compara muito com rede social também, né? Sim, muito. A gente vê aquelas pessoas com a sua vida perfeita e a gente se cobra, né? Sim. Por não ter aquilo e fazer aquelas coisas. E nem com rede social, às vezes com a pessoa que a gente tem do lado, a gente se compara sem querer, né? Com certeza. Com toda certeza. Mas é isso. E o teu? O que você Eu pensou? acho que com o meu tu vai se identificar também e é aprender a dizer não. Ai, sim. Sim. Mas esse conselho pra mim, eu também já trabalhei há um tempo atrás. Nossa, mas era muito ruim. Eu não. Às vezes que eu digo não é porque o meu marido conversou 2 horas comigo sobre o porquê que eu deveria dizer não, até me convencer a dizer não. Eu já... Sim. Agora, na verdade, eu tenho que aprender a falar mais sim. Que eu já fui pra outro extremo. Eu era tão ruim com essa questão de não saber não dizer não, que eu fui pro outro do... Quê? Me confundi, o que eu tô falando? Tu falar muito não e daí tu foi até o extremo de falar não. Tu falar muito sim. Isso. Isso mesmo. Daí eu cheguei num ponto de acabar... Não quero saber. Não posso, não quero. Não posso, não quero nem ouvir, né? Não numa questão de trabalho, eu acho que em trabalho eu sou mais ruim. Em trabalho eu acabo aceitando umas coisas que eu não devia, uns preços, uns valores que eu não devia, né? Sim. Mas esse daí é outra coisa. Não é muito pessoal, muito emocional, é um negócio mais de eu ainda não ter conseguido crescer do jeito que eu queria com a minha profissão, entendeu? Sim, mas sim, me identifico. Eu não sei dizer não, aí às vezes a minha agenda fica lotada. Sim. E eu me pergunto por que ela tá lotada e às vezes eu me lembro da tantas vezes. Culpa sua mesmo. Culpa minha mesmo. E às vezes eu acabo arrastando o meu marido, coitado, como a gente mora longe, ele tem que ir comigo em todos os compromissos que eu tenho, né? Sim. Então às vezes eu me sinto mal e falo, poxa, ele, coitado, só porque eu não sei dizer não, aqui ele tá aqui atrás de mim, tadinho. Né? Mas eu acho que sim. Às vezes eu acabo negligenciando a minha vida, as minhas responsabilidades. Sim. Por não saber dizer não. Ou fazendo tudo meia boca, porque eu falei que sim pra tudo e daí nada não tá dá pra no nível mais alto. tudo. Tá tudo assim, ou pra baixo. Muito Verdade. Gente, é isso. Não, e o conselho que a gente melhorou. Lembra que a gente... eu não tenho esse conselho. Tu não tem. Eu não melhorei nada. Eu quero falar uma coisa que eu melhorei, porque eu me sinto muito orgulhosa. Então, já que a gente tá falando coisas ruins, eu vou falar uma coisa boa. Uma coisa que eu falei há muito era cuidar dos meus pensamentos. Ai, que legal. Eu acho que a gente deveria falar num episódio sobre isso, sobre os nossos pensamentos. Porque às vezes a gente fica remoendo um monte de coisa na nossa cabeça e eles vão meio que apodrecendo, né, a nossa mente, né? E a gente dá lugar a pensamentos errados, né? E deixa crescer sentimentos em nós mesmos só por um pequeno pensamento que começou. E ele vai crescendo, crescendo. Às vezes, por exemplo, tu fez uma coisa errada e um dia, aleatoriamente, eu me lembrei daquilo e eu fiquei 2 horas pensando nisso de novo. Sim. Num problema que já aconteceu uma vez. Não aconteceu de novo, mas eu me lembrei. Sim. E a minha cabeça fica lá maquinando aquilo, pensando. E cria toda uma situação, né? Sim. Ou sei lá, tu tá numa discussão, sei lá, com o teu namorado, com a tua mãe, com tua amiga. E aí, depois que essa discussão terminou ali, tu fica mais 2 horas... Não acontece contigo? Acontece. Tu fica mais 2 horas pensando naquilo, que já passou, mas tu fica lá ainda... Não, porque ele não sei o que. Legal. Sim. E eu até criei estratégias pra isso. Que legal. Eu mesma fazendo minha própria terapia, para não pagar a terapia de verdade. Esse é o resultado dos podcasts da Alana, né? Sim, pior que é mesmo. Eu acredito. Eu acompanho ela é perfeita. Então é isso, só queria meu mérito de ter melhorado. Sim, Obrigada. sobre essa questão ali de cuidar dos pensamentos e a gente pode acabar criando pensamentos que são autodestrutivos se a gente nem imagina, né? Ou então a gente acabar criando um tipo de relação com outra pessoa que não é uma relação admirável ou que a gente gostaria só porque a gente não conseguiu tirar aquilo da nossa cabeça, sabe? Eu também sou um pouco assim. Eu tenho aprendido muito com o Matheus também, porque ele é bem diferente de mim nessa questão. Eu aprendi também com o Emerson sobre isso. Pra ele sempre tá tudo certo.
Tipo, nada é tão grande assim que a gente precise se... Ele nunca me chamou de dramática, né? Mas eu sei que ele pensa que eu sou um pouco. Daí ele fica falando, fica bem, neném, tá tudo certo. Sim. Tipo assim, ó, às vezes tem uma discussão, ou nem é uma discussão, é só um assunto um pouco mais sério que a gente tá conversando. E já me gera ansiedade, sobretudo quando a gente tem essa conversa longe, que a gente namora à distância, né? Então, eu procuro sempre trazer essas conversas quando a gente tá junto, mas nem sempre a gente consegue, porque daí quando a gente tá junto só vai ficar discutindo, não consegue aproveitar a presença do outro. Então, tem umas que eu filtro e eu falo, não, isso daqui dá pra resolver pelo WhatsApp mesmo, vamos, né? E daí a gente tem essa conversa, a gente conversa sobre isso, ele traz o ponto dele, eu trago o meu ponto. Eu pergunto, tá tudo bem? Tá tudo bem. E ele já falou que tá tudo bem. E ele fica bravo comigo porque ele diz que a palavra dele às vezes não é tão válida pra mim, porque ele já falou que tá tudo bem e eu continuo, mas tá tudo bem mesmo? E daí eu fico. Daí eu releio. E eu penso, será que é mesmo? Será que ele só tá fingindo? Será que isso que ele falou, será que ele tá bem com isso mesmo? Aí eu fico. Até a gente conversar sobre isso de novo, até a gente se ver e... na cabeça dele tá tudo bem. Sim, e que às vezes com esses pensamentos a gente acaba gerando uma situação maior do que realmente é, né? Às vezes, com esses pensamentos, a gente acaba se tornando uma pessoa mais insegura também. E começa, tipo, a agir de uma forma que não pertence a gente. Sim. Tipo, não precisava. Só por conta da nossa cabeça mesmo, né? A nossa cabeça criou aquilo, né? Nossa cabeça mesmo. Ou às vezes é um probleminha bem pequeno, mas tu pensou tanto naquilo que já, de tanto tu pensar, talvez não teria te incomodado tanto, ou te incomodou só um momento e acabou, mas tu ficou pensando tanto naquilo que já acaba virando um problema e uma insegurança recorrente em ti, né? De tanto que tu acabou pensando. Esses dias a gente tava voltando à igreja, cara, eu lembrei de uma situação assim que já aconteceu há muito tempo e eu não sei porque ela veio na minha cabeça de novo. Aí eu já comecei, né, a pensar naquele, eu falei, não, calma. Mas quais são as ferramentas? Eu comecei a pensar a ter pensamentos de gratidão nesse momento. Por exemplo, eu fico pensando na Maria Fernanda e daí vem à minha cabeça uma discussão que a gente teve e que me incomodou e tudo mais, mas aí eu tento atacar esses pensamentos com pensamentos de gratidão sobre você, entendeu? Eu tento opacar esses pensamentos pensando em coisas boas, em momentos bons. É difícil, mas é uma coisa que eu tenho tentado exercitar pra virar, né? Legal. Algo de fato, e não virar alguma... no começo vai ser bem forçado, porque tipo, a tua mente vai continuar te levando naquelas coisas ruins, né? E não é algo que também tu pode fazer em todos os momentos também. Entendi. Né? Não é também que tu vai sempre esconder as coisas erradas pensando em coisas boas, né? Mas é questão de ter um equilíbrio, né? E tu sabe diferenciar quando é um pensamento que já é uma coisa que já foi, que não precisa mais ser tocado nesse assunto. Que não é uma coisa que se repete, de repente, ou coisa assim. E tu atacar isso com pensamentos de gratidão, né? E às vezes a gente acaba focando em coisas erradas, em coisas ruins e esquecendo as coisas boas, né? Ai, que perfeito. Aí Amei. eu faço isso. Amei. Cuidem dos seus pensamentos, amigas. Sim, cuidem. Cuidem dos seus pensamentos. Eles criam, formam a gente, formam realidades, né? Enfim. Sim, verdade. Acho que é isso, né? É isso. Gente, eu amei esse quadro. Veja bem, se você gostou desse quadro, a gente vai ficar bem de olho nos comentários. Você escreve lá, poxa, eu amei esse quadro, porque a gente tá pensando em fazer algo semelhante uma vez por mês. Às vezes a gente pode misturar com aquela ideia que eu te falei de fazer metas pro mês, né? Porque quais são as metas do que eu quero melhorar nesse mês, né? Esses conselhos. Inclusive, a gente pode fazer um com vocês também, tipo, vocês escreverem, sei lá, a gente pode abrir uma caixinha onde vocês escrevam conselhos que vocês precisam escutar. Legal. E a gente lê esses conselhos aqui e comenta sobre eles, Perfeito. né? É uma boa também. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio um pouco mais curtinho. A gente tá preparando muita surpresa legal pra vocês. A gente já tem a nossa primeira convidada do podcast. A gente vai gravar nesse mês, final desse mês, e no início de julho vocês vão assistir esse podcast. Ela vem até de longe, tá? Então, a nossa primeira convidada já tá viajando pra gravar podcast. Ela vem lá de Curitiba, mas a gente não vai falar quem que ela é. Não. Eu acho que vai ser muito gostoso e que ela tem muito pra acrescentar. Ah, com certeza. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, deixem o seu comentário, que é muito importante pra gente. Sim. Nos deixem saber, mandem mensagem, falem o que vocês ouviram, o que vocês acharam, se gostaram. E nada, a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau!